Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Fé e Tulipas. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês sobre algumas mulheres cristãs que me influenciaram demais. E a primeira mulher cristã que foi uma grande influência na minha vida foi a minha mãe. Ela sempre me instruiu nos caminhos do Senhor e minha mãe sempre foi uma grande inspiração para mim também. Quando eu via ela estudando a Bíblia, também me dava vontade de estudar a Bíblia. E também com ela eu aprendi muito sobre o que significa ser uma mulher submissa, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe. E também ela é uma grande amiga que sempre quando às vezes eu tô lidando com alguma dificuldade, eu vou, converso com ela, ela sempre tá disposta a me ouvir. Eu acho que às vezes vocês também devem ter pessoas assim, às vezes pode não necessariamente ser a sua mãe, mas às vezes alguma mulher da sua igreja, alguma amiga íntima que sempre tá ali te inspirando a seguir mais o Senhor e que também tá te fortalecendo na palavra de Deus. E a segunda mulher que me inspirou muito também foi a Perpétua. A Perpétua foi uma mártir lá da história da igreja antiga, e ela foi uma cristã naquele período que cristãos eram perseguidos, que cristãos eram lançados na arena para serem devorados por leões. Mas mesmo assim, ela não teve medo de ser uma cristã. E ela tinha acabado de ter seu primeiro filho quando ela foi presa. E a maioria da família dela não era cristã. Então, quando ela foi presa, muitas pessoas ficaram tentando persuadi-la a simplesmente largar essa fé. Mas em uma conversa com seu pai, ela usou uma ilustração muito bonita, que é bem assim. Da mesma forma que um vaso não pode ser chamado de nada além de um vaso, também eu não posso ser chamada de nada além do que uma cristã. E a Perpétua, ela foi uma mulher que foi fiel até a sua morte. E a terceira mulher que me inspirou bastante também é a Amy Carmichael. A Amy, quando ela era uma criança, ela sempre orava a Deus para ter olhos azuis. E todos os dias antes de dormir ela orava pedindo a Deus para que seus olhos ficassem azuis. E de manhã a primeira coisa que ela ia fazer era ir para o espelho para ver se seus olhos ficavam azuis. Mas depois ela começou a ficar triste porque seus olhos continuavam castanhos. Mas enfim, a Amy cresceu, ela se tornou uma missionária e ela foi para a Índia. E lá ela teve um ministério em que ela ajudava a resgatar meninas que estavam sendo escravizadas nos templos pagãos. E também a Amy criou orfanatos e ela ficou conhecida como a mãe dos órfãos. E ela teve um ministério muito grande no evangelismo de crianças. E depois de um tempo, a Amy percebeu que os indianos não a teriam acolhido com tanto carinho se ela tivesse olhos azuis. E a gente vê que Deus usa todas as coisas por uma razão. E a quarta mulher que me inspirou demais é a Gladys Alloy. A Gladys sempre teve o sonho de ser missionária na China, por isso ela foi atrás de uma agência missionária. Mas essa agência disse que ela não tinha capacidade de ser missionária na China. Mas ela, de maneira nenhuma, desistiu. Ela começou a trabalhar e comprou o ticket para ir para a China. E lá ela foi muito bem aceita, ela estava fazendo missões em um pequeno vilarejo. Mas depois de um tempo, os japoneses começaram a invadir a China. E por causa disso, ela juntou todas as crianças da cidade e entraram numa empreitada para tentar achar um lugar seguro para elas. E eram mais de 100 crianças. E eles começaram a andar por dias sem comida, sem água, tentando achar um lugar seguro. E graças a Deus, finalmente eles acharam um lugar e ficaram seguros. Depois de um tempo, a Gladys recebeu a visita do governador. E ele a promoveu como a inspetora dos pés. Porque nessa época, logo quando meninas nasciam, eles enfaixavam os pés para os pés delas continuarem pequenos, porque eles achavam isso bonito. Mas isso, quando elas cresciam, dava problemas nos hormônios delas, tirando a dor que elas sentiam nos pés. E com a ajuda do Senhor, esse trabalho da Gladys foi bem sucedido, e por causa disso, o governador a chamou para outra missão. Perto do vilarejo onde a Gladys estava morando, tinha uma prisão que estava descontrolada. Os prisioneiros estavam matando um ao outro e ninguém conseguia conter eles. Então o governador teve a ideia de colocar a Gladys para tentar resolver a situação. E o que todos achavam que seria uma morte certa, Deus fez com que fosse um meio para evangelizar aqueles prisioneiros. E com a história dela, a gente vê que Deus usa pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. E a quinta mulher que me inspirou muito foi a Jane Grey. Lá na Inglaterra, logo depois do rei Eduardo morrer, a realeza estava com muito medo de colocar alguém que não fosse protestante no trono. Então, eles escolheram a prima do rei, a Jane. E ela foi rainha por 9 dias. Porque uma de suas primas, Maria I, tomou o trono dela.
E ela também condenou Jane à morte por ser protestante. Mas Maria se importava tanto com a prima que ela mandou um padre para ir conversar com ela. E neste momento eles tiveram muitas discussões teológicas, em que estavam se perguntando se nós éramos salvos pelas obras ou pela fé. Mas a Jane, com argumentos muito bíblicos, provou para aquele padre que nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. E no livro 8 Mulheres de Fé conta a história da Jane e tem todos esses diálogos. E vendo esses diálogos, a gente vê que a Jane tinha duas coisas muito importantes. Ela tinha certeza da sua salvação e ela tinha uma paixão pela palavra de Deus. E na sua última carta que ela dedicou à sua irmã, ela escreveu: "Eu vou perder a vida mortal para ganhar a vida que é imortal." E essa rainha que muitas vezes a gente nem se lembra dela, ela foi uma mártir pelo evangelho. E a sexta mulher que me inspirou tremendamente foi a Corrie ten Boom. A Corrie foi uma holandesa que, junto com a sua família, escondia judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas depois de um tempo eles foram presos e na prisão o pai da Corrie morreu e ela e sua irmã Betsy foram levadas para um campo de concentração. E no alojamento onde elas ficavam era cheio de pulgas. E lá, todas as noites, elas faziam um estudo bíblico. Se você estivesse perguntando sobre como que elas conseguiram uma Bíblia lá, isso é um outro milagre. Quando elas estavam entrando no campo de trabalho, todas as mulheres estavam sendo revistadas. Mas elas tinham uma pequena Bíblia, que a Corrie escondeu dentro da sua blusa. Mas Deus, pela sua misericórdia, fez com que a Corrie não fosse revistada. Então elas entraram com uma Bíblia. Lá elas eram extremamente maltratadas. E depois de um tempo, a irmã da Corrie ficou doente. Então, já no leito de morte, a Betsy concluiu que os guardas nazistas não entravam no alojamento delas porque eles tinham nojo das pulgas. E por causa disso, elas podiam fazer estudo bíblico livremente. E depois de um tempo, por causa de um erro de administração, a Corrie foi liberta. Então, depois que acabou a guerra, a Corrie voltou para a Holanda e se tornou uma palestrante. Depois de um tempo, ela leu no jornal que o homem que tinha dedurado a família dela estava sendo condenado à pena de morte. Então a Corrie escreveu uma carta para ele, dizendo que o perdoava e dizendo a razão do porquê isso. E ela explicou o evangelho para ele. E depois de um tempo, ela recebeu uma carta respondendo, e esse homem havia se convertido. E a sétima mulher que me inspirou demais, e eu acredito que muitos de vocês já conhecem, que é Elisabeth Elliot. A Elizabeth e o seu marido Jim foram missionários no Equador, e lá o sonho do Jim era evangelizar uma tribo indígena conhecida como Aucas. E o Jim, com mais 4 amigos, foram tentar fazer um contato com essa tribo, mas os índios mataram 5 missionários. Mas a Elizabeth, mais as outras mulheres, perdoaram esses índios e foram conviver com eles para os evangelizar. E depois Elizabeth voltou para os Estados Unidos e se tornou uma palestrante e uma escritora. E a 8ª mulher que também me influenciou demais foi a Fanny Crosby. A Fanny, quando ela era bebê, ela teve uma infecção nos olhos. E por causa de um médico que colocou o remédio errado, ela ficou cega. E apesar disso, ela cresceu e se tornou uma escritora de hinos. E a história dela é um grande lembrete de que nada que acontece nas nossas vidas pode nos deter de louvar a Deus. E a 9ª mulher que também me inspirou muito foi a Catarina von Bora. A Catarina foi a esposa de Martinho Lutero. Mas antes dela se casar com ele, ela era uma freira. E ela e outras mulheres resolveram fugir do convento. Mas isso era muito difícil, porque as mulheres que tentavam fugir e não conseguiam eram punidas severamente. Mas com a graça de Deus, elas conseguiram fugir e foram atrás do grande doutor Lutero. E depois de 2 anos, todas as freiras estavam casadas, menos a Kate. E Lutero estava tentando arranjar alguém para casar com Kate. E a única pessoa com quem ela tinha se apaixonado fugiu e casou com outra mulher. Mas Lutero não desistiu e ficou tentando arranjar outros pastores para se casarem com a Kate, mas todos ela rejeitava. Mas durante esse tempo que ela não estava casada, ela morava com pessoas importantes da cidade de Wittenberg, e durante esse tempo ela aprendeu a ser uma dama e a como cuidar de uma casa. E depois de um tempo, ela deixou a cidade inteira sabendo que se o doutor Lutero a pedisse em casamento, ela não recusaria. E essa notícia chegou ao ouvido de Lutero, e Lutero resolveu pedir Kate em casamento. E eles ficaram conhecidos como monastério convertido, porque era um casamento entre um ex-padre e uma ex-freira. E a cada ano que passava, Lutero ficava cada vez mais e mais apaixonado pela sua preciosa Kate. Kate não só cuidava dos seus 6 filhos, mas também cuidava dos filhos que outras pessoas da cidade deixavam na casa dela.
E a Kate foi um grande exemplo de esposa. E a 10ª mulher que me inspirou muito foi a Sabina Wilberbrand. Ela foi esposa do Richard Wilberbrand. Tem o livro dele traduzido em português, é chamado Torturado por Amor a Cristo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o Richard e a Sabrina moravam na Romênia e durante esse período a Romênia se tornou comunista. E por causa disso não tinham igrejas que pregavam a palavra de Deus com fidelidade. E por isso eles resolveram abrir uma igreja na casa deles. E depois de um tempo eles foram descobertos e por causa disso o Richard foi preso. E durante esse tempo ela lutou para tentar libertar ele, mas depois ela também foi presa. Mas não foi por muito tempo. Depois que ela foi liberta, ela começou a ajudar outras igrejas que também eram perseguidas. E ela teve que esperar o seu marido por quase 10 anos, sem ter a menor ideia de onde que ele estava. Mas pela graça de Deus, o Richard voltou. Então, pessoal, essas foram as 10 mulheres que me inspiraram demais. Se tem outras mulheres que inspiraram vocês, coloquem aí nos comentários que eu vou querer saber mais sobre elas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para conhecer mais sobre Fé e Tulipas, porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo!